Olá e bem-vindos! Você está ouvindo o Que Horror Bruna, o podcast onde o passado encontra sua voz. O dia 26 de setembro ainda não terminou. Depois da notícia amarga de que voltariam a Valdarum, um lugar que Henri conhecia bem e detestava, os soldados seguiram o caminho. O que vem a seguir é exaustão, ironia e aquelas instruções absurdas que só o exército consegue transformar em regra. Que etapa difícil! Os pés doíam, muitos camaradas já pararam nos primeiros quilômetros. No meu caso, fiz de tudo para aguentar, porque sabíamos que iríamos dormir em um quartel. E nesse tipo de lugar, os primeiros a chegar sempre pegam os melhores lugares. Mas o coronel teve a brilhante ideia de nos fazer desfilar, com banda militar à frente, tocando marcha como se fosse um dia de festa. Estávamos exaustos, mal conseguíamos levantar a cabeça, quanto mais marchar com elegância. Quando finalmente chegamos, deitamos nas camas e descansamos um pouco. Depois foi uma correria até a cantina, com a esperança de comer um bom bife com batatas fritas, já que era proibido sair para a cidade. Com R, conseguimos almoçar do lado de fora do acampamento. No dia seguinte e nos que vieram depois, os treinos se repetiam sem parar. Sessões de tiro pela manhã, à noite e até de madrugada. Recebemos várias instruções, mas uma delas ficou bem gravada na minha memória. Como parar um tanque inimigo sem ter um canhão antitanque? 1. Fazer o tanque passar por um campo minado. Como conseguir isso? Um mistério. 2. Encher garrafas com gasolina e quebrá-las, lançá-las no motor do tanque, esperando que ele pegasse fogo. Claro, evidente. E se nada disso funcionar, pegar uma manta militar ou qualquer tecido grande e cobrir a escotilha de visão do tanque. Assim, sem enxergar nada, o motorista seria forçado a descer, provavelmente para perguntar o caminho. Diziam que essa última funcionou bem durante a Guerra Civil Espanhola. Era esse tipo de historinha de quartel que a gente ouviria até o fim da nossa estadia. 3 de outubro de 1939. Pela primeira vez em muito tempo, ficamos felizes com a chegada da hora de partir. Seguimos rumo a Arcs-sur-Sicum. Só ficamos de passagem por lá. Fomos bem recebidos, mas não tanto quanto em outras cidades por onde já passamos. 4 de outubro de 1939. No dia seguinte, seguimos rumo a Goulet-Zuzir. Com alguns camaradas da seção, tivemos a sorte de ser alojados na casa de um comerciante de vinhos que vendia somente no atacado. O dono da casa nos convidou para almoço e depois para o jantar. Não sem antes nos fazer provar os seus vinhos durante a tarde. À noite, vários de nós estavam bem alegres. 5 de outubro de 1939. Às 3 da manhã, ao acordarmos, o patrão chegou com algumas garrafas e encheu nossas canecas de metal. Era água ardente. Bebi apenas um gole e descartei o resto. É bom lembrar que éramos 12 soldados e mais de 3 litros foram consumidos nesse momento. Tínhamos uma longa etapa pela frente. O destino era Saint-Point-Lac, passando por Chaon. A marcha começou sem dificuldades, até Pontarlier. Mas ali, de repente, minhas pernas me abandonaram
tive que me sentar imediatamente para não cair. G, que havia retornado do hospital, me encontrou assim e ficou ao meu lado, percebendo que eu não conseguia mais caminhar. Descansamos um pouco e depois fomos até um café para tomar alguma coisa. Logo após, tentei retomar a minha caminhada, ainda mancando. Felizmente, o motorista parou e nos ofereceu carona até Chaum. Aceitamos com gratidão. Terminamos de tomar o nosso segundo aperitivo, quando os colegas começam a chegar. O tenente E nos avista. Pensamos que ele iria nos dar uma bronca. Para nossa grande surpresa, ele fingiu que não nos viu. Passamos o dia admirando a paisagem magnífica. Do outro lado do lago da cidade, as casas se refletiam em uma água límpida e calma. Nenhuma brisa balançava as folhas do pequeno bosque que desce até a margem do lago, onde alguns barquinhos esperam os remadores. Nos 2 dias seguintes, só passeamos pelos arredores da cidade. No terceiro dia, nos informaram que estávamos ali para realizar trabalhos de fortificação. E então, vamos ao serviço. Um capitão designa 10 homens e um suboficial para uma tarefa em Pontarlier. Eu me apresento ao capitão e sugiro que ele também nomeie um cabo para substituir o sargento, caso precise. Ele sorri, me dá uma piscadinha e diz: vai, vai. Fomos então designados para aquele dia. Ao chegarmos à estação onde deveríamos trabalhar, descobrimos que o serviço estava previsto para durar apenas 8 dias. Ficamos radiantes. Uma caminhonete nos buscou às 8h30 da manhã. Nos levaram até o local, onde descarregamos diversos materiais armazenados nos vagões. Ao meio-dia, o sargento e eu fomos até a cidade almoçar na casa do tio do sargento, que era chefe da estação de Pontarlier. Depois de alguns dias, a neve nos surpreendeu e atrasou o nosso trabalho. Os 8 dias previstos acabam sendo prorrogados e, no fim, a tarefa durou 5 semanas. À tarde, a caminhonete nos levava de volta, por volta das 4, para um aperitivo em Chaum, enquanto esperávamos a sopa. Aos domingos, esquiávamos e almoçávamos no Hotel du Lac, que, como o nome indicava, ficava à beira da água. Teríamos que deixar Chaum no dia 15 de novembro. O trabalho na estação de Pontarlier terminou no dia 13 à noite. No dia 14, depois da sopa, a companhia inteira, ou quase, se reuniu no bar. A dona do bar se revelou particularmente desagradável durante a nossa estadia. Então, decidimos não pagar as últimas consumações. G, R e eu tomamos 1 litro de vinho e um café com Marc, antes de sair sem pagar. Outros fizeram o mesmo, até que no fim restaram uns 20 homens no estabelecimento. A dona percebeu então que uma boa parte dos clientes tinha ido embora sem pagar. Ela não parava de praguejar, justo na hora em que um soldado escolheu apagar as luzes do local. De repente, cadeiras, mesas, copos e garrafas foram derrubados. Quando a luz voltou, o lugar estava completamente vazio. A dona do bar foi então relatar o incidente e se lamentar com o tenente E, que respondeu com frieza que ela estava apenas recolhendo as consequências das atitudes que teve com os soldados durante a nossa estadia, e aconselhou que não insistisse mais. 15 de novembro de 1939. Nossa longa jornada recomeça. A acolhida calorosa das cidades e vilarejos já não existe mais. Chegando à etapa Les Alliés, sob um tempo horrível, nos recusaram até mesmo o direito de estender as roupas encharcadas para que secassem. 16 de novembro de 1939. Na etapa seguinte, Le Gras, enfrentamos a mesma recusa. Não podíamos nos reabastecer e, o mais absurdo, nunca passou nenhuma única tropa por essa região. 17 de novembro de 1939.
o bom tempo voltou. Com os pés feridos, não completei a etapa. De Morteau, fui levado de carro até Noyers-sur-Neu. Esperei meus companheiros no café. Naquela noite, fiquei de guarda. Meu posto era na prefeitura, o mesmo lugar onde estavam soldados alojados numa sala de aula. Conversamos bastante com a professora. Ela aceitou gentilmente secar as nossas roupas em sua casa e, mais tarde, ainda nos ofereceu um bom café. 18 de novembro de 1939. Partimos em direção a Le Fontenelle. Finjo estar doente. O médico me dispensa da marcha e sou transportado de ambulância. Tenho tempo e sorte de encontrar uma cama na casa de um camponês. Descanso por 1 ou 2 horas antes de reencontrar R, que estava em busca de uma mercearia. Nesse mesmo dia, G consegue se alistar como cozinheiro no refeitório dos suboficiais. Ele já vinha desejando essa função, achando que teria uma vida bem mais tranquila do que na tropa. Bom, talvez ele esteja certo, mas talvez isso também seja um adeus à nossa relativa liberdade. Desde então, ele só saiu uma única vez conosco. Agora, somos apenas 2 cúmplices. Le Fontenelle era o nosso setor de descanso. Recebemos algumas instruções e treinamentos, mas passamos a maior parte do tempo fabricando estacas para a cerca de arame farpado. Nem adiantava nos pedirem para trabalhar ao ar livre. O frio era tanto que a gente acabava fazendo tudo por conta própria. No dia 25 de dezembro, recebo a ordem de designar 4 homens para encher uma cisterna de 20 mil litros. A bomba que conduz a água fica a cerca de 500 metros. Era Natal, e trabalhar naquele dia não me apetecia, nem um pouco. Tentei explicar ao meu superior que eu precisaria de um tempo mínimo para organizar tudo. Ele até concordou, e assim os 4 soldados designados e eu ficamos tranquilos nesse dia. No jantar, serviram uma boa refeição, melhorada com o que recebemos nos pacotes enviados pelas nossas famílias. Nada que se compare ao que ainda vai chegar, só dali a 8 dias, já no ano novo. Naquela noite, pensei em ir à missa do galo, mas como muitos outros camaradas, acabei desistindo por causa da maldade recorrente do tenente da companhia, o mesmo que era responsável pelos oficiais. Então, fui me deitar, mais triste do que nunca, pensando apenas no meu garotinho e na sua mãe. Espero que no próximo Natal eu esteja com eles, para nunca mais deixá-los. 26 de dezembro de 1939. Ao acordar, mudança de plano. Fui designado para uma tarefa de 8 dias em Morteau. Trata-se do mesmo trabalho que fiz em Pontarlier. Mas, infelizmente, não é o mesmo suboficial que nos acompanha. Esse aqui é um rapazinho. Não é maldoso, mas é medroso. Fico encarregado de formar uma equipe de 18 homens. Às 10 horas, tudo está pronto. É então que o chefe que havia me designado para encher a cisterna intervém e me ordena que faça o trabalho combinado. A equipe de Morteau fica desapontada e eu ainda mais. Vou até o tenente E e explico a situação. Ele se irrita, chama o chefe que me impôs a tarefa da água e me manda para Morteau. Agradeço e às 11 horas estamos dentro de um caminhão a caminho do nosso acampamento, Mont-les-Bains. A fazenda chamada Le Fourgue é o nosso alojamento. Ao entrar nesse domínio, ficamos surpresos ao encontrar apartamentos tão limpos. Os assoalhos estão encerados e as paredes pintadas de cores claras. Mas, com os nossos coturnos e a neve começando a derreter, sabíamos que aquilo não ia durar muito. Nosso primeiro trabalho, meu e do suboficial, foi conhecer os moradores das redondezas da fazenda. Primeiro, fomos até o vizinho mais próximo. Encontramos uma senhora a quem nos apresentamos. Ela nos ofereceu uma bebida e contou que o marido trabalhava como fundidor numa fábrica de talheres. Perguntei se por acaso ela teria um quartinho com uma cama para nos alugar. Ela disse que não,
mas talvez fosse possível encontrar algo parecido entre os vizinhos. Por sorte, ela tinha um quarto desocupado com uma cama de casal. Sabendo que o suboficial pretendia trazer a esposa, recusei a oferta para deixar para ele. Foi nessa mesma fazenda que a senhora S. me ofereceu um estrado de cama que eu levei para o nosso alojamento. Eu chamo de nossa fazenda porque era a única casa evacuada da região. No dia seguinte, seguimos trabalhando na estação de trem de Morteau. O mesmo tipo de tarefa de antes, como em Pontarlier. Nosso sargento F., como eu já disse, é tão medroso que não suportava ver ninguém parar de trabalhar. E isso acabava criando um clima bem ruim na seção. Então, com o aval dele e o apoio dos outros soldados, fiquei encarregado de distribuir as tarefas e inclusive o correio. Ao meio-dia, almoçamos num restaurante, numa sala que foi colocada à nossa disposição. Já à noite, temos que ir até a cantina do 35º Regimento de Atiradores, que fica a uns 6 quilômetros, buscar a nossa refeição. E depois subir tudo de volta para o acampamento e jantar por lá mesmo. No dia seguinte, encontrei o oficial e contei para ele que o soldado que levava a nossa sopa escorregou e caiu. Resultado, a nossa seção ficou sem sopa naquela noite. Propus então que a gente recebesse uns ingredientes crus diretamente no acampamento e deixasse 2 homens por lá para preparar a comida. Prometi que isso não iria atrapalhar o trabalho. Ele aceitou, sem nunca reclamar da gente, muito pelo contrário. A ideia era que trabalhássemos por 8 dias em Morteau, mas acabamos ficando por 6 semanas. No fim, pedimos para ser substituídos, para finalmente conseguir tirar a nossa folga, que já devia ter vindo faz tempo. Só o sargento e alguns poucos homens ficaram. Pra gente, os bons jantares, as noites no cinema e as partidas de bilhar ficaram para trás. Aquilo tinha acabado. Deixamos Morteau com neve e muito frio. Depois de 8 dias de temperaturas congelantes, o rio Doubs já estava completamente coberto de gelo. Dava até para atravessar a pé. 8 de fevereiro de 1940. Chegamos à companhia de Indevillers. Que lugar triste! E que frio! O termômetro marcou 35 graus abaixo de zero. Tem gelo por toda a parte. E é assim que a gente chegou, já nos colocaram para trabalhar. Nós não reclamamos muito por pouca coisa. A nossa folga está próxima. Me virei para fazer com que os meus papéis chegassem o mais rápido possível. Agora não resta mais nada a fazer, só esperar. Com paciência, se possível. Enfim, as permissões de folga chegaram. Está faltando uma. E é claro, é a minha. Na hora, me deu um nó na garganta, uma raiva seca daquelas que apertam por dentro, que embrulham o estômago. Fui diretamente reclamar no escritório da companhia, mas como era de se esperar, não podiam fazer nada. Fui atrás do tenente E, que também não entendia o que tinha acontecido. Ele me garantiu que tinha mandado os meus documentos junto com um dos outros soldados e prometeu falar com o coronel e que achava que até o fim do dia eu estaria liberado. E foi o que aconteceu. À noite, recebi o meu bilhete de transporte e reencontrei os camaradas que tinham me esperado. Eles já imaginavam que a situação iria se resolver. Entregamos as mochilas no depósito e corremos rumo a Trevillers, onde o trem nos aguardava. Primeira folga, de 8 a 22 de fevereiro de 1940. Finalmente, estamos a caminho de casa. Que viagem longa! Chegamos a Bonn por volta de 10 da noite. Tivemos que esperar até 00:30 para pegar o trem correspondente. Não podíamos sair da estação, então passamos o tempo no centro de acolhimento. Mesmo assim, 2 camaradas conseguiram dar um pulo na cidade. Jantaram no restaurante e ainda tomaram umas taças de vinho, o melhor da região, vindo direto dos hospícios de Bonn. Quando chegou a hora da troca de trem, embarcamos e tentamos dormir. Em Villeneuve-Saint-Georges, trocamos de trem de novo. Dessa vez, para evitar passar pelo controle de Massy-Palaiseau, onde marcariam a nossa permissão.
Fomos direto para Bercy, onde ninguém nos pediu nada. Paris! Chegamos em Paris! Que alegria! E que surpresa vai ser quando eu aparecer lá! Desci na Porte de Neuilly, peguei o metrô até Croissy-sur-Seine, depois um táxi. Durante o caminho, as lágrimas começaram a cair. Pensei na minha mulher, no meu filho pequeno, em todo o mundo. Minha mãe chorando, o Roger com os olhos brilhando. Ah, meu irmãozinho. E meu pai, que no fim não conseguiu segurar as lágrimas. 6 meses já tinham se passado desde que eu fui embora. E agora eu só volto por alguns dias. E a guerra nem começou direito. Cheguei, paguei o táxi e entrei em casa pelos fundos. Minha mulher estava no balcão do nosso café. Ela ouviu o barulho e veio ver o que era. E, surpresa! Logo depois apareceu minha mãe, também surpresa. Meu pai ainda não estava em casa, mas logo ia chegar. Subi para o quarto para tirar a farda e lá estava meu garotinho, dormindo. Por coincidência, ele estava na mesma posição em que estava no dia que eu fui embora, há mais de 5 meses. Acordei ele bem devagar. Ele me olhou como se tivesse me reconhecido e me abraçou. Esses dias felizes passam rápido demais. 22 de fevereiro de 1940. Hora de voltar. Cheguei à companhia no dia 23 com uma tristeza seca, difícil de engolir. Tinha esperança de encontrar a tropa em outro lugar, mas não, continuavam em De Villers. E aquele lugar não ajudava em nada a levantar o ânimo. No dia seguinte, como era de se esperar, fiquei de guarda à noite, no outro também. E no dia 26, mais uma vez. Mas dessa vez, só durante o dia. Apareceu uma tarefa estranha. Um cachorro doente estava deitado bem à frente do nosso posto de guarda. A dona queria que ele fosse sacrificado para acabar com o sofrimento. Como não havia veterinário, ela me pediu para fazer isso. Aceitei. Dei um tiro na cabeça do cachorro, como ela tinha pedido. Depois, junto com um colega, cavamos um buraco e enterramos o pobre animal. Em agradecimento, a mulher nos deu 20 francos e uma garrafa de vinho. Nos 2 dias seguintes, enfim, tivemos um pouco de tranquilidade. – 29 de fevereiro de 1940. Deixamos em De Villers e fomos para Montandon. Ficamos lá só 48 horas. Com um camarada e a esposa dele, que tinha vindo se juntar a ele, ganhamos a confiança da dona da mercearia, onde a gente se hospedou. Ela preparava nossos almoços e jantares. O moral começou a melhorar. 2 de março de 1940. Voltamos para Fontenelle, onde ficamos até o dia 23. A gente se ocupava com várias tarefas simples, nada demais. Madeira, água, coisas assim. Para facilitar a vigilância, todos nós fomos alojados no convento. Cada um tinha sua cama, o que era ótimo por causa do frio. Durante a semana, saíamos de vez em quando para comer no restaurante La Cloche, em Roussay. Jogávamos uma ou outra partida de bilhar, voltando sempre antes das 10 da noite. A rotina seguia tranquila, trabalho durante o dia, um pouco de lazer durante a noite, até o fim da nossa estadia. 23 de março de 1940. Saímos de Fontenelle e fomos para Thierbouin. Encontrar o alojamento foi quase uma missão. Seguimos pela estrada, contornamos o primeiro monte de esterco à direita, atravessamos um riacho de chorume, empurramos o único portão da vila chamada Bijou e entramos num estábulo. As vacas tinham sido removidas para dar lugar aos soldados. Bem ao lado havia um pequeno bistrô. Uma moça de uns 15 anos,
cuidava do lugar até as 9 da noite. Depois disso, os soldados não poderiam mais ser servidos. Mas ela levava os clientes até o quarto dela, os acomodava num divã e ali aceitava praticar ginástica de um gênero um pouco especial em troca de um bilhete de 5 francos. Por 2 bilhetes do mesmo valor, a prestação era de um nível superior. Nos dias seguintes, 30 esportistas esperavam a vez deles. Não se esqueçam, a demoiselle tinha apenas 15 anos. Quando nós, homens sérios, queríamos beber um aperitivo ou um licor, íamos até a banca de jornais de Madame Loachot. Era uma mulher de grande coração, que por nada nesse mundo teria aceitado tirar qualquer vantagem dos soldados. Na casa dela, a gente se sentia em casa. Uma lata de conserva para esquentar, um tempero, um serviço qualquer. Madame Loachot resolvia tudo. E, infelizmente, ela nunca foi recompensada por isso. Uma semana se passa. No domingo, 31 de março, nossa vendedora de jornais aparece com uma amiga, uma professora. Além disso, acabo de saber que o tenente me designou como plantonista no telefone. Essa decisão implica que os jantares com os colegas acabaram. E pior, eu teria que comer frio. Estou prestes a reclamar quando percebo que Madame Loachot e sua amiga, Mademoiselle M, estão rindo da situação. Entro na brincadeira também. Os meus 3 companheiros, a professora e eu, já estávamos conversando fazia um tempo. Até que resolvemos jantar ali mesmo. Madame Loachot aceitou preparar a refeição. Depois de colocar os 2 filhos para dormir, ela se senta com o marido na nossa mesa e os 2 jantam com a gente. Mas essa central telefônica não saía da minha cabeça. Eu não conseguia deixar de pensar nisso. Tenho certeza que foi uma vingança do bigode traidor, apelido do tenente E. Foi nessa situação que a Mademoiselle M se ofereceu para esquentar as minhas refeições dali em diante. E é claro, eu aceitei. A noite agradável passou rápido. Era meia-noite quando nos despedimos. Na manhã seguinte, assumi meu novo posto, instalado numa fazenda. A central telefônica praticamente não recebia chamadas. Até às 10 horas só tinha tocado uma única vez. Mas ainda assim, era impossível me ausentar. No fim da manhã, Mademoiselle M veio comprar ovos. Pediu a minha marmita para esquentar a comida. Na véspera, eu não tinha levado a sério a proposta dela, mas diante da insistência, acabei cedendo. Ainda mais porque não se tratava só de esquentar um prato, mas também de preparar a refeição do zero. Os ingredientes vinham crus, distribuídos em grupo. Assim, todo dia ela me entregava as refeições prontas, e assim eu podia almoçar e jantar corretamente. Esqueci de dizer, num quartinho anexo à escola, Mademoiselle M tinha colocado uma cama para mim. Meus pés ficavam para fora, mas eu dormia bem. Essa permanência telefônica, por outro lado, não me dava liberdade nenhuma. No terceiro dia, eu fiz os fusíveis estourarem. 2 policiais apareceram no escritório da companhia. Conversaram com o tenente e pediram para me chamar. Fui até lá sem saber do que se tratava e me vi diante de um interrogatório inesperado. Onde o senhor estava na noite do 31 de março? Perguntou um dos policiais. Já fazia 2 dias, na hora eu não lembrava direito, mas percebi logo que tinha uma armadilha. O senhor não estava na casa da Madame Loachot? Ele insistiu. Ah, sim, estava. E o que fazia lá? Estava jantando com alguns colegas. Quais colegas? Prefiro não dar nomes. Se o senhor sabe que eu estava lá, deve saber quem mais estava também. E estavam bebendo? Evidentemente. É normal beber enquanto se come, e naquela noite não havia nenhum motivo para abrir exceção a esse costume. O policial se virou para o tenente e perguntou se eu costumava beber demais.
O tenente, com seu famoso ar de desprezo, aquele mesmo que fez a gente apelidar ele de bigode traidor, respondeu. Bom, eu nunca ouvi bêbado. O policial pareceu ainda mais incomodado. Antes do jantar, havia outros clientes na casa da Madame Loachot? Não sei se dá para chamar de clientes pessoas que comem e bebem sem que se cobre nada delas. O que o senhor quer dizer com isso? Só alguns camaradas e eu. A gente tomava café depois do almoço e às vezes jogava cartas à tarde. E o que fizeram depois? Compramos ovos numa fazenda e levei para casa da Madame Loachot. Ela esquentou nossa comida junto com algumas latas que tínhamos levado. O senhor acha mesmo que uma mulher como ela cobraria por algo tão simples? Não estou falando de comida, estou falando do vinho que ela serviu. Sim, ela serviu vinho depois do jantar. Essa mulher de fato tem um coração de ouro. Bom, na verdade eu diria que aquilo parecia até um centro de assistência social. Obrigado por responder as minhas perguntas, mas eu tenho a impressão que o senhor está debochando da minha cara. Oh, sem dúvida isso é só uma impressão sua, como o senhor mesmo disse. Quem ligou o rádio? Foi a Madame Loachot? Não, foi um camarada. A Madame Loachot tinha saído para buscar água. O senhor lembra do que estava tocando na rádio? Teria que ser surdo para não perceber que era l'International. E essa música lhe agradava? O que te importa? Eu estou perguntando. Bom, faço uma investigação e talvez o senhor descubra minha opinião, ainda que ela talvez não seja tão clara assim. O senhor poderia responder de forma mais educada. Você é soldado, não se esqueça. Peço desculpas, mas eu sou cabo e respondi corretamente. O senhor está dispensado, mas não seria do seu interesse sair por aí dizendo para os seus colegas que zombou das autoridades. Bom, as pessoas aqui presentes são maduras o suficiente para pensar o que quiserem. Me despedi com um aceno de cabeça e saí, mas continuei por perto. Pouco depois, o segundo policial voltou, acompanhado do chefe de escritório. Logo atrás, vinha o camarada que tinha ligado o rádio. Me aproximei da porta e consegui ouvir com clareza a conversa. Primeira pergunta: quem ligou o rádio? Eu. Segunda pergunta: quanto você pagou pelo litro do vinho? 4 francos, senhor. Obrigada, pode ir. A Madame Loachot estava com graves problemas. Eu, como proprietário de um café, sabia muito bem. Só se podia vender bebida alcoólica com uma autorização especial. Fui vê-la para contar a ela a situação. Ela não acreditou em mim. Só quando a professora, que também foi interrogada, confirmou a minha história, foi que ela começou a se preocupar. Algumas semanas depois, ao ler um jornal regional, fiquei sabendo que a Madame Loachot tinha sido condenada a pagar uma multa pesada por ter vendido vinho a soldados sem autorização. Em nome do grupo que formávamos, enviei a ela uma carta de apoio, confirmando que ela continuava sendo a mamãe dos soldados e que pensávamos nela, assim como em sua amiga professora, injustamente acusada de ter ligado o rádio. Guardo uma lembrança especial dessa carta que me rendeu a uma pequena crise de ciúmes durante minha segunda licença. Minha esposa interpretou mal o rascunho dessa carta. Felizmente, a briga durou apenas alguns minutos. 26 de abril de 1940. Com autorização para minha folga no bolso, pego um ônibus de volta para Morteau. Todo contente. Como da outra vez, consigo sair da estação de Bonne. Passo a noite no mesmo restaurante e sou reconhecido. Dessa vez não posso descer em Bercy. Tem fiscalização demais. Então, só desço na estação de Massy-Palaiseau. Cruzando as vias do trem, volto à estrada que leva a Palaiseau e ligo para o meu pai. Ele vem feliz me buscar de carro. Em casa, ninguém me esperava. De novo, a mesma surpresa. Foram 12 dias felizes que acabaram e agora preciso partir de novo, pela terceira vez. Até quando? O futuro irá dizer. No caminho de volta, já no trem, reencontro um colega que também voltava da sua folga. A viagem é menos pesada
e a tristeza de deixar os nossos um pouco menor. Chegando em Besançon, paramos para almoçar. É no restaurante que ficamos sabendo da invasão da Bélgica, da Holanda e de Luxemburgo pelos alemães. É 10 de maio de 1940. Uma nova página da história do mundo está sendo escrita. Mesmo assim, comemos bem, mas a emoção é grande. Sabemos que os dados foram lançados e, de agora em diante, será preciso aceitar o destino. Em Morteau, descobrimos que o nosso regimento, o 260º, não está mais em Tiburon. Passamos por lá mesmo assim. Eu queria dar um alô a Madame Loachon, que me conta que Mademoiselle M não dá mais aula na escola do vilarejo. Ela deixou um bilhete com o novo endereço, caso eu queira visitá-la. 11 de maio de 1940. Nosso objetivo hoje é chegar à noite a Surmont, onde está instalado o nosso acampamento. Partimos com pressa, paramos para comer em Trevillers e seguimos viagem a pé. Temos 20 quilômetros pela frente, mas à 1 da manhã percebemos que mal percorremos 10. Estamos exaustos, sem forças nenhuma. Decidimos parar, nos esticamos ali mesmo, à beira da estrada, no chão. Dormimos. É o orvalho da madrugada que vem nos acordar. O tempo está fresco, a roupa úmida. Retomamos a marcha. E só conseguimos alcançar o nosso acampamento 6 horas depois. Às 9 horas, reencontro o bigode traidor, que me pergunta como foi a minha folga. Depois, ele logo mudou de tom e me prometeu uma punição exemplar por ter voltado com 36 horas de atraso. Ele não pôde cumprir a promessa, porque vários oficiais, na mesma situação que eu, chegaram ainda mais tarde. De toda forma, a punição me teria deixado completamente indiferente, diante dessas poucas horas de felicidade roubada. Isso era o essencial. Aliás, se na véspera eu tivesse previsto a invasão alemã e as suas consequências, eu teria ficado em casa mais 24 horas. Só que isso eu não contei ao tenente. Ficamos uma semana em Surmont. Os raids aéreos se sucedem e estamos constantemente em estado de alerta. Mas não temos ordem nem autorização para atirar. Os aviões, com a cruz gamada, passam, mas não muito baixo. 18 de maio de 1940. Acordamos às 2 da manhã. Partida imediata para Gruz. Trata-se de uma fazenda situada a cerca de 3 quilômetros de Surmont. Não entendemos essa partida tão apressada, mas obedecemos. Chegando ao local, entendemos. A fazenda fica à beira de uma estrada perfeita. 3 dias inteiros de espera. Rondas atrás de rondas, patrulhas sobre patrulhas. Nesse meio tempo, dou um jeito de tomar um porre. Algo que nunca tinha acontecido comigo antes. Espero que isso me seja perdoado. E se não for, paciência, eu já me perdoei. Desde o começo da guerra, foi a primeira vez. E assim, termina o dia 18 de maio de 1940. Henri está em Gruz, esperando, vigiando, patrulhando. E pela primeira vez desde o início da guerra, ele se permite tropeçar. Um gole a mais, um alívio breve, um gesto humano. Mas o que vem agora não é alívio. É o peso do tempo, da incerteza, é o mundo se despedaçando. E eles estão no meio disso tudo, tentando não cair. E agora ficamos com o poema Desmoronamento, que foi escrito por um soldado não identificado do campo VB, no dia 8 de outubro de 1940. Desmoronamento. Na noite, sob a chuva, a longa fila caque de prisioneiros se arrasta, suspira e implora a aurora do último dia. Eles deixaram, lá longe,
no doce país da França, no outono sangrento, o coração e o lar. Viram desaparecer ainda a esperança nesse mundo melhor que sonhavam erguer. Não pediam nada, apenas uma vida de paz, trabalho e pão para eles e seus filhos. A liberdade, o amor e o terrível espectro de Marte recuavam no infinito dos anos. Não havia ódio em seus olhos, queriam apenas estender, além das fronteiras, aos povos menos felizes, uma mão fraterna. Acreditavam que bastava boa vontade. A guerra para eles não passava de um crime atroz. Podiam vesti-la com bandeiras gloriosas, mas o mundo que amavam seria a vítima. Não queriam mais ver sangue nos estandartes. E, no entanto, partiram. Caíram nas armadilhas eternas, sob a lei do mais forte. E quantos entre eles perceberam que eram lançados como pasto à morte? Das brumas do norte à planície da Alsácia, das noites doces de setembro às manhãs claras de maio, penaram, sofreram. 2 mundos, frente a frente, desconfiavam, hesitavam. O monstro dormia. Guardavam o cenário da última grande batalha. Esses campos, esses bosques, esses prados onde ainda está o sangue dos pais que tombaram antes deles. E ao guardá-los, pensavam que seus antepassados haviam sonhado com algo melhor que este velho mundo. Quando às vezes olhavam para trás, julgavam com dureza seus chefes e seu país. E quando o furacão abalou a barreira, mantiveram-se firmes. Mas veio a ordem: recuar. Da planície de Flandres ao Sena, a Loire, recuaram, combatendo bravamente, sem chefes, sem munições, marchavam, e a história contemplava, atônita, esse grande desmoronamento. E então veio o silêncio, a imensa derrota, o estalo de um mundo carcomido, as armas jogadas ao chão. A guerra estava perdida, e ao menos eles não a quiseram. Foram levados pelas estradas da França até a beira do Reno, que haviam defendido. Rebanho sombrio, sem alegria, sem pão, sem esperança, avançavam sob a fome e a dor, mordidos. Estrasburgo os recebeu. Sua alta catedral, de longe, atraía-os como um símbolo morto, onde Deus não habitava mais. O pensamento maquinal buscava um pouco de conforto. Viveram ali, na lenta agonia, da fome que os corroía e do coração angustiado. Esperavam, ao menos, notícias da França, mas o pássaro esperado não veio. Cruzaram rios e montanhas, cativos, mas não vencidos. Na floresta tenebrosa, prisioneiros sacrificados à grande Alemanha arrastavam a vida como quem arrasta um fardo. Pensavam no passado, na pátria pobre, na felicidade, nos pais, na esposa, nos filhos que haviam deixado. A alma ferida girava sem cessar, num círculo sufocante. Sofriam sem gemer, e se às vezes a oração se lançava dos seus lábios e subia aos céus, era pelos seus que rezavam, e das palavras que a mãe um dia ensinara, brotava, ao menos, a esperança em Deus. Quando o coração entristecido alimentava a amargura, ó modernos tiranos,
era a vocês que se dirigia. Um dia sairiam, apesar de vocês, da bruma e cobrariam o preço da sua paixão. Cuidado, então, que este mundo que desmorona cairá sobre vocês. Outra humanidade nascerá do imenso clamor da multidão e do amor da fraternidade. O vento de outono é monótono. As folhas avermelham os caminhos. É a catilena de tons sombrios, a grande voz dos prisioneiros. O texto original foi adaptado livremente para o português, respeitando o espírito e a emoção desse récito. Semana que vem a gente continua e nos ecos do passado a memória encontra sua voz. Até a semana que vem.